É o estudo do Evangelho, capítulo por capítulo. Mateus, capítulo de número 15 em diante. Lembra o contexto? O contexto, para a gente dar uma memorizada, uma lembrada, o contexto é de perseguição ao ministério de Jesus, Lembra que eu falei que é uma perseguição ferrenha, contra o ministério de Jesus, contra a pessoa de Jesus. Inclusive Jesus ele tem que se retirar, para um e outro lugar, por conta que os religiosos, o grupo dos fariseus, houve outro grupo que a gente viu que foi os herodianos, os escribas, agora nós vamos ver no capítulo 15, que se aproximam também, com o intuito de perseguir Jesus, com o intuito de difamar Jesus, de até mesmo esse ponto de matar Jesus, Então vamos ver, capítulo 15, versículo 1. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas. Então, a primeira coisa que a gente pode notar é o seguinte, já veio a Jesus, alguns fariseus, essas vespas que sempre queriam picar Jesus, seguia ele para onde ele ia, e agora esse grupo novo que é os escribas. Os escribas, quem são os escribas? Os escribas são aqueles que escreviam os manuscritos bíblicos. Eram homens assim conhecedores da palavra e que também o povo judeu tinha em alta estima, Era aquelas pessoas que, se você tivesse alguma dúvida bíblica, escriturística, você ia até ele, você ia perguntar para esses homens aqui. Então eram homens que tinham assim grande status, vamos dizer assim, na população judaica, no povo judaico, Eles perguntam a Jesus: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciões? Pois não lavam as mãos quando comem. A tradição dos anciões. O que é a tradição dos anciões? São a interpretação oral e escrita desses partidos religiosos da lei de Moisés. Então, quando eles falam assim, perguntam a Jesus, por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciões? Ele não está falando que Jesus está transgredindo a lei das Escrituras, mas que Jesus está transgredindo uma lei que formulada pelos anciões do povo judaico dessas ramificações, vamos dizer assim, teológicas, religiosas da época de Jesus, Os fariseus mesmos, eles haviam aí prescrito vários rituais, que acrescentava a lei. Então, eles tinham esses acréscimos, esses comentários acerca da lei como inspirados, como autoridade, Ou seja, os comentários dele, as tradições que eles traziam, que eles comunicavam, que eles ensinavam, eles comparavam as escrituras sagradas. Eles dizem assim, como que ele estava desobedecendo? Pois não lavam as mãos, verso 2, quando comem. Ou seja, era uma tradição dos religiosos lavar a mão. Não é a lei que mandava, era uma tradição deles. Mas não era uma questão apenas de educação, de lavar as mãos sujas. O lavar as mãos aqui, para esses religiosos, era um ato de purificação, era um ato de purificar-se cultual, era um ato cultual a Deus. Então, quando eles perguntam isso, questionam isso de Jesus, eles estão falando, por que vocês não cumprem os atos de purificação, dos anciões? E aí, verso 3, Jesus, porém, lhes respondeu, por que transgride vós também os mandamentos de Deus por causa da vossa tradição? E uma coisa interessante a gente ver aqui, na questão da tradição, sabe por que alguns comentários da época de Jesus, sabe o que fala, Paulinho? Fala que
eles acreditavam que demônios pousavam nas mãos deles, tornando as mãos impuras. E por isso eles precisavam lavar as mãos. Outro pensamento desses grupos dos fariseus e dos escribas aí, que se aproximam questionando assim Jesus, era que o pó gerado pelos passos dos pagões, né, dos não-judeus, vamos dizer assim, contaminava, tornava-os impuros, tornava a mão deles impuras. Por isso, esse ritual, eles acreditavam que se eles não purificassem as mãos, eles não estariam cultuando a Deus da maneira devida, né? E aí Jesus, ele afirma a eles, ó, por que vocês desobedecem o mandamento por causa da vossa tradição? Então esses muitos rituais aí que eles colocaram na lei de Moisés, acabou se tornando um fardo para o povo de Israel. Então você vê assim, a gente tem que tomar cuidado, né, com os acréscimos, com as tradições, que muitas vezes é um impedimento da pregação do Evangelho, né, das boas novas. E olha o que Jesus vai falar aí. Porque Deus ordenou: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldizer a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Esse é os 10 mandamentos, né? Faz parte dos 10 mandamentos. Aí ele diz: mas vós dizeis, se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará a seu pai ou a sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Ou seja, a tradição deles estava invalidando a palavra de Deus. Por que Jesus fala isso? Por causa da questão de uma tradição que eles estipularam, né, que era quase uma lei, era uma lei na época de Jesus, que é o Corban, né, essa oferta, que eles diziam o seguinte: essa tradição, se alguém quisesse, por exemplo, se livrar da responsabilidade de cuidar dos pais, já em idade avançada, né, era só fazer ali uma falsa declaração de que os seus bens pertenciam ao templo. Era o Corban. Então por isso que Jesus fala assim: ó, esse jamais honrará seu pai ou sua mãe. Mas vós dizeis, se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, ou seja, aquilo que eu poderia te honrar, os meus bens, não é para servir vocês, é para Deus, eu estou dando eles para Deus. Então o que eles faziam? Eles registravam lá no templo os bens deles, na época de Jesus. A gente precisa entender esse contexto para a gente saber o que está acontecendo aqui. Eles registravam os bens deles, né, para não ajudar os pais. E aí, quando os pais morriam, eles iam lá, davam um pequeno, né, quantia a esses religiosos, e eles retomavam os bens dele. Olha que coisa, né? E eles diziam que isso é uma oferta a Deus. Então a pessoa que não queria ter obrigação com os pais, honrar os pais, a mãe e o pai com seus bens, ele fazia esse contrato lá com o templo de Jerusalém, e depois, quando os pais faleciam, eles retomavam os seus bens. Você vê a artimanha, né, a situação drástica, né, impura, imoral, desses religiosos da época de Jesus. Verso 7, ele diz assim: hipócritas. Sabia que essa palavra hipócrita vem do grego, né? E essa palavra foi gerada, salvo engano, numa festa que eles faziam, a festa da hipocrisia na Grécia Antiga. O que eles faziam? Na festa da hipocrisia, você poderia colocar uma máscara. Era uma festa que você poderia ser quem você quisesse ser, né? Você colocava uma máscara e você não era o que você realmente era, você era uma outra pessoa. Então a hipocrisia é isso, é você ser uma coisa que você não é. É você demonstrar uma coisa que você não é.
Ele vai dizer assim: bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, verso 8: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Essa é a verdadeira hipocrisia, né? E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então veja bem, o bem profetizou aí, né, Isaías, a respeito desses homens aí que estavam invalidando a palavra de Deus por causa das suas tradições, né? E essa profecia de Isaías coube bem aqui, coube corretamente a esses religiosos diabólicos aí que estavam perseguindo Jesus. Aí verso 10: e tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. Então, ou seja, Jesus ele chama a multidão para mostrar o erro desses religiosos. Você imagina a cara desses mestres, desses rabinos que o povo tinha em autoestima, Jesus chamando a multidão e expondo eles à multidão para falar: ouvi e entendei. Verso 11: não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Aí vamos ver a explicação dessa parábola, né, dessa frase de Jesus. Ele mesmo explica lá no verso 17, lê comigo lá, verso 17 e 20, ele vai dizer assim, ó: não compreendeis que tudo que entra pela boca, né? Pedro questiona ele: explica-nos a parábola, verso 15. Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda? Verso 17: não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Ou seja, uma latrina, né? Uma privada. Ele está falando aqui mesmo de defecar mesmo. Mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos não o contamina. Então o que Jesus diz àqueles homens? Fala: não é o que a comida que é ingerida sem rituais religiosos que contamina o ser humano, né? O que prejudica é o mal concentrado no íntimo do ser humano e exprimido através da boca, né? Então, olha que interessante, os sociólogos, né, as ciências antropológicas, né, vão dizer que o meio é que te faz. Então, se você nasce em um lugar onde só falam palavrão, aonde há briga, há discussões, há traições, você vai ser um produto do meio, né? Fala que você é um produto do meio. Então você vai também xingar, você vai também, né? Sim, existe parcela nisso, né? Nós sim somos também muitas vezes um produto do meio, né? Mas Jesus fala algo interessante. Ele fala assim: olha, não é só das coisas exteriores que surgem as coisas pecaminosas, contrárias a Deus, as profanações, os adultérios, né, os homicídios. Ele vai falar que vem do coração humano, que isso é produzido dentro do coração. Então não é só a exterioridade, é o interior, e é o que esses religiosos aqui da época de Jesus estavam demorando em perceber ou não perceberam, né? Que nós estamos corrompidos por dentro, que nós estamos poluídos por dentro, que o pecado jaz no nosso coração, na nossa alma, impregnado no nosso interior. E Jesus fala: é do coração do homem, né? É do coração, do coração que é. Porque do coração procedem os maus desígnios, lá verso 19, homicídios, adultérios, prostituição.
Por isso se torna necessário o novo nascimento. Por isso que se torna necessário a regeneração, né? É você nascer de novo, é você ser purificado, é você compreender as coisas do reino de Deus, as coisas de Cristo, e você ser purificado, limpo o seu coração, limpo sua mente, limpo nas suas emoções, né? É necessário, por isso que Jesus morreu na cruz, para pagar o preço do nosso pecado, do nosso coração contaminado, né? E é por isso que se torna necessário que nós sejamos purificados pelo sangue de Jesus, né? O salmista vai dizer que em pecado ele foi gerado pela mãe dele, me gerou a minha mãe. Então a Bíblia é clara em dizer que nós já nascemos em pecado. Depois do pecado original de Adão, né, que a teologia chama de pecado original, quando o primeiro homem que representava a humanidade, inclusive a palavra Adam no hebraico é humanidade, né? Ele era um representante da humanidade que poderia ter escolhas, porque ele foi criado puro, ele foi criado não como nós, né? Nós não somos como Adão foi criado, nós já nascemos no pecado. Adão não foi criado no pecado, né? Adão foi criado puro, tanto é que lá vai dizer que eles andavam nus, né, no paraíso, não havia maldade, não havia concupiscência dos olhos, do entendimento deles. Foi ao desobedecer a Deus, né, que entrou a maldade no coração deles. Entrou os pecados. Logo em seguida, o que aconteceu? Qual foi o evento, o primeiro pecado que aconteceu? Depois de Adão e Eva? Abel e Caim. O que aconteceu? Caim matou Abel, né, apedrado. Com inveja. Já começou a surgir a inveja no coração humano. O primeiro homicídio da história, né, foi Caim matando Abel, o próprio irmão, né? Então, isso é interessante, nós não só somos um produto do meio, mas também o nosso coração está corrompido. E nós devemos nos enxergar, ter esse posicionamento diante de Deus. Essa é a verdadeira humildade espiritual. Saber que o nosso coração é corrompido e tomar cuidado. Clamar a Deus de dia e de noite por isso, né? Pelo nosso coração, pela nossa mente, para que o Espírito purifique nossa mente, nosso coração, para que a gente possa viver uma vida não de hipocrisia, né, mas de verdade diante de Deus. Nós temos que tirar o véu mesmo, né? Às vezes a gente pensa que a gente é o perfeitão, o santarrão, que nós não temos pecado algum, nós não temos defeito algum, né? Então se torna necessário nós tirarmos a hipocrisia, a máscara, para se aproximar de Jesus. Vamos voltar no verso 13, 15 e 13. Ele, porém, respondeu, vamos ler do 12. Então, aproximando-se dele os discípulos, né, os 12, disseram: sabe que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram, né? Ficaram com raiva, não gostaram do que Jesus falou. Jesus, porém, respondeu: toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada, né? Jesus está dizendo aqui que será arrancada, né? Jesus não altera a sua doutrina e o seu ensino para agradar as pessoas que não buscam o verdadeiro sentido da palavra. Para estes aí, Jesus diz que só resta condenação. Então Jesus ele não mudou o sentido da doutrina dele para agradar os outros, o ensino dele. Às vezes, na verdade, nós temos o ensino certo e não pregamos o ensino certo porque aquilo não vai trazer multidão, não vai trazer recursos dos homens. Então, por exemplo, é difícil ouvir uma pregação que fale da cruz hoje em dia, né? Você liga a televisão, né, o YouTube, é difícil você ouvir assim, que Jesus falou: olha, quem quiser seguir após mim, pega a sua cruz
vem e me siga, negue-se a si mesmo todo dia, né? Quem quiser ser o maior, seja o menor. Nós não temos escutado muitas vezes, em muitos ciclos aí religiosos, a verdade do Evangelho. Porque muitas vezes alguns tendem a encobrir, porque não é uma mensagem que te dá status, te dá fama, né? O que te dá status e fama é você começar a pregar a bênção. É você começar a pregar que todo mundo vai ser abençoado, que todo mundo tem promessa, que todo mundo tem propósito de Deus e que vai ser estrela gospel e que vai, né? Isso dá status, dá sucesso, você vai ser rico, você vai prosperar, né? Deus está colocando a chave da vitória na sua mão, né? Então começa a pregar isso na internet, você vai ver quantas visualizações você tem. Agora prega a cruz, prega o ódio por esse mundo, prega que você tem que dar sua vida, prega que você tem que cumprir a vontade de Deus independentemente do que possa acontecer na sua vida, né? É uma mensagem que muita gente rejeita, né? E que muita gente encobre. Então nós não devemos encobrir como Jesus, né? Ele não encobriu os seus verdadeiros ensinos para agradar essas vespas religiosas aqui que sempre estavam querendo picar ainda. Esses falsos hipócritas, né, que Jesus chama aqui. Verso 14, olha lá. Deixai-os. Jesus disse, deixai-os. Da reclamação de Pedro, né, que eles não gostaram. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então esses religiosos, os falsos ensinos deles, as doutrinas, as tradições deles, cegaram eles. É o que Jesus está dizendo, são cegos. Por causa das suas tradições, por causa dos seus muitos, né? E são pessoas estudadas, pessoas que realmente assim sabiam o Antigo Testamento de cor. Acabou cegando eles porque eles estavam longe da espiritualidade, né? Daquilo que Jesus disse para a mulher. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Eles estavam longe disso. Eles sabiam tudo das Escrituras, mas eles estavam longe disso, de adorar a Deus em espírito e em verdade. Aí uma coisa interessante também a gente falar, por exemplo, fariseus, escribas, sacerdotes, os herodianos, todos esses grupos agora que estão perseguindo Jesus, não são só grupos religiosos, eles são também grupos políticos dentro do judaísmo da época de Jesus. Eles eram as pessoas que governavam o povo, né? Inclusive Jesus foi julgado pelo órgão político deles, que foi o Sinédrio. O Sinédrio, que era composto na época de Jesus por fariseus, escribas, os sacerdotes, né? Compunham o órgão governamental judaico da época. Então por isso que Jesus saía, né? Olha lá, verso 21 vai dizer isso. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom, né? Então, por isso que Jesus está sempre se retirando. Desculpa aí. Por isso que Jesus está sempre se retirando, porque eram homens poderosos, homens assim, né? Diante do povo em autoestima, e eles poderiam ali agarrar Jesus e tentar prender ele, e tentar matar ele de alguma forma. Ele sempre se esquivava, se retirava, ia para lugares desertos, né? Inclusive a gente está num contexto ainda, que a gente estudou no capítulo 14, que João Batista tirou a cabeça dele, né? A filha do rei mandou decapitar João Batista, né? Vocês lembram lá no verso do capítulo 14, né? Que a gente conversou. Inclusive Jesus está tentando se retirar ainda, você percebe no contexto que ele está tentando se retirar para ficar sozinho e nunca consegue. As multidões vão seguindo ele. E aí é o seguinte, olha aí, o verso 21, Jesus se retira novamente para fugir da perseguição religiosa, né? Ao lado de Tiro e Sidom, que hoje é o Líbano, né? Essa região era a fronteira ali, ao norte, a oeste da Galileia, da época de Jesus. Tiro e Sidom, Galileia,
eram lugares onde havia muita concentração de gregos, romanos gregos, né? Chama helenísticas, né? Cultura helenista, que era uma mistura de povos ali já que estavam morando ali na Galiléia. Então ali era onde dificilmente alguns rabinos ou mestres judeus iriam pisar. Dificilmente eles pisariam ali, por causa que o judaísmo considerava os pagãos cães, né? Considerava pessoas que não eram de Deus, impuras. Inclusive nós vamos ver isso aqui agora. Ele diz assim, e por isso que Jesus então está indo, certo? A Tiro e Sidom, porque dificilmente esses homens iam para lá, né? E é isso que parece, né? Mas não só por causa disso também, creio eu que Jesus tinha propósitos de operar grandes coisas nessas cidades também, né? E eis que veio uma mulher, verso 22, cananeia. Cananeia é de Canaã, né? Depois que o povo judeu saiu do Egito, os hebreus saíram do Egito, antes que eles entraram, a terra prometida, qual que era o nome? Canaã. Então você vê que essa mulher era uma cananeia, né? Ela estava ali já, o povo antigo que habitava ali ainda. Que viera daquelas regiões de Tiro e Sidom, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois, vem clamando atrás de nós. Essa mulher está enchendo o saco, manda ela embora. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então aqui é interessante a gente notar essa fala de Jesus, né? Não fui enviado senão as ovelhas perdidas de Israel. No ministério terreno de Jesus, inclusive você vai ver, a gente viu mais para trás, né, quando ele envia os 12, limitando os 12 em uma região geográfica lá, né, de ir só para as ovelhas perdidas de Israel, para não se concentrarem nos samaritanos e nem em outros povos. O ministério a encarnação de Jesus ali, o ministério dele, primeiramente foi para o povo judeu. Mas o povo judeu o rejeitou, né? O rejeitou, e isso estava dentro dos propósitos de Deus também. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, porque no seu ministério terreno ele se limitava a Israel, mas quando ele morresse, desse a sua vida, né, e ressuscitasse dos mortos, aí o ministério seria para todas as nações, né, quando o Espírito Santo descesse sobre toda a carne. Então vai dizer no capítulo 1, ele veio para os seus e os seus não receberam. Mas Jesus respondeu, aí verso 25, ela porém veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Aí olha o que Jesus vai responder para ela. Às vezes quem lê assim, sem perceber, dá raiva. A gente se sente assim meio ofendido com isso, com a resposta de Jesus. Então ele respondendo disse: Não é bom tomar os pães dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos, né? E aqui cachorrinho no grego é a palavra punarion, que é um diminutivo carinhoso. É empregado aqueles cachorrinhos de colo de estimação, né? Então Jesus estava dizendo com essas palavras que aquela mulher que clamava, né, pelo seu filho aí, sobre sua missão primária, que a missão dele era primeiro a nação de Israel. Os filhos aqui são Israel, e os cãezinhos aqui são os gentios, os não israelitas, nós, né? Mas olha a fé dessa mulher, né? Talvez Jesus também, né, falou isso para incentivar a fé dessa mulher, para ter uma resposta dessa mulher. E olha a resposta que ela vai dar, ele não encontrou em Israel.
Ao contrário, em Israel ele está encontrando perseguição, né? Por mais que ele opere tantos milagres, os israelitas estão vendo, mas os israelitas não estão o adorando como Messias. Essa mulher já chega clamando, filho de Davi, o reconhecendo como Messias. A filha dela estava endemoniada, um pedido de uma mãe, né? A uma filha. Ela, contudo, replicou, verso 27, sim, Senhor, porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Olha, esse provérbio que Jesus falou, né, essa frase que Jesus falou, era conhecida, os cachorrinhos, né? Lembra que eu acabei de falar que os pagãos eram tidos como cachorros, né? E ela clama ao Senhor dizendo, olha, ela poderia replicar a Jesus como? Nossa, me ofendeu, me chamou de cachorro. Né? Ela poderia entrar em um choque cultural com Jesus ali, né? E dizer, bom, você não é Cristo coisa nenhuma, não sou cachorro coisa nenhuma. Eu vim aqui te pedir uma ajuda e olha como você fala comigo. Antes ela reconheceu o senhorio de Jesus. E as palavras de Jesus fortaleceram a fé dela. E ela dá uma resposta que quase nenhum de nós daria. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus, ó mulher, grande é a tua fé, faça contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Então nós devemos aí nos motivar com a fé dessa mulher. Ela poderia reclamar aí de Jesus, mas ela disse, até os cachorrinhos comem das migalhas. De vez de ela ter esse confronto, esse choque com Jesus, ela deu uma resposta surpreendente. Muitas vezes nós podemos estar vivendo uma situação assim, de socorro e encontrando muitas vezes assim uma resistência que pode vir até do próprio Deus. Essa é a verdade. Pode vir até do próprio Deus. Porque às vezes Deus está permitindo essa resistência que venha dele mesmo, para nós termos uma ação de fé, para nós termos uma resposta a ele, como essa mulher. Talvez Deus esteja esperando uma resposta dessa. Até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Esse tocou profundamente no coração de Jesus. Verso 29 ao 31. Partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galiléia e subindo o monte, sentou-se ali. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos. E os largaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou. De modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam saúde, os coxos andavam e os cegos viam. Então glorificaram ao Deus de Israel. Ou seja, pagões ali, não judeus, glorificando ao Deus de Israel por meio dos milagres poderosos que Jesus estava operando ali, E chamando Jesus os seus discípulos, verso 32, disse, tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram, onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Parece-me aqui que os discípulos não aprenderam nada sobre aprender a multiplicação. Essa daqui já é a segunda multiplicação de Jesus dos pães. Eles já presenciaram Jesus. Lembra que eu falei que a multidão era mais de 15 mil? Eles presenciaram, mas mesmo assim questionam a Jesus. Onde nós vamos encontrar pães para fartar tão grande multidão? Perguntou-lhe Jesus, quantos pães tendes? Responderam, 7 e alguns peixinhos. Essa já é a segunda, tá? Não é aquela, é a segunda multiplicação de Jesus. Então, tendo mandado o povo a sentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes e, dando graças, partiu e deu aos discípulos, e estes ao povo. Todos comeram e se fartaram, do que sobejou, recolheram 7 cestos cheios. Incrível, né? Sempre quando vem os cestos que Jesus reparte, eles voltam cheios, Já percebeu?
A bênção de Deus transborda na nossa vida. Meu Deus do céu. Oh, glória. Aleluia. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Ou seja, lembra que eu falei que as crianças e as mulheres não eram contadas? Então, aqui tinha 4.000 homens. Mais essas mulheres e essas crianças, provavelmente umas 10.000 pessoas aí, né? E tendo despedido a multidão, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magadã. Aí a gente continua na próxima aula, no capítulo 16, mas essa segunda multiplicação dos pães e dos peixes aqui pode nos ensinar, né? É um sinal que Jesus opera que nos mostra que nós somos totalmente dependentes dele, né? Para termos os recursos. Nossos recursos vêm do Senhor.